Aleluia. Boa noite, igreja. Podem se assentar. Pode tomar lugares de vocês, por favor. Quem aqui é cidadão dos céus? Bem, a gente está falando um pouco sobre isso, sobre cidadãos dos céus. Eu vou continuar a falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso essa noite. Eu gostaria que vocês abaixassem a cabeça para a gente fazer uma oração. Espírito Santo, obrigado por essa oportunidade de estar aqui e aprender um pouco mais sobre o seu caráter, sobre a sua vida, sobre aquilo que tu tens para nós, papai, para essa geração. Nós estamos aqui, papai, nessa geração para transformar, Espírito Santo, o que era morte em vida. Porque acabamos de cantar, Senhor, porque o Senhor vive em nossas vidas. Nós podemos crer, papai, no amanhã, e nós podemos crer, Senhor Jesus Cristo, na ressurreição, papai, daquelas pessoas que ainda não te conhecem, Espírito Santo. Então, que nessa noite o teu Espírito possa entrar em nossos corações e nos ensinar e nos mostrar mais sobre o seu amor, Espírito Santo, sobre o seu amor que o Senhor demonstrou, Senhor Jesus Cristo, na cruz. Amém. Bom, eu gostaria de introduzir essa mensagem em Filipenses 3:20, que fala assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o tema central do que a gente está pregando nesses domingos de noite agora, sobre cidadãos dos céus. E eu vou falar um pouco sobre uma nova atitude. Esse é o tema da pregação dessa noite, uma nova atitude. Por que uma nova atitude? O que seria essa atitude? Aqui, Paulo, o povo de Filipenses, a gente entendia o que era ser colônia. Quantos aqui são brasileiros nessa noite? Só para contextualizar um pouco aqui, para a gente entender, nós somos brasileiros, nós éramos um país colônia de Portugal, amém? Então nós entendíamos muito bem o que era viver sobre algo de outro país em nós, ok? Então aqui o povo de Filipenses, eles sabiam o que era isso. Por quê? Nós aprendemos isso nas escolas e tal, só que hoje a gente vive no outro lado do continente, a gente vive aqui em Portugal. Então, a gente vive o outro lado da moeda hoje, a gente pode entender um pouco mais sobre isso. Mas aqui no contexto de Paulo, ele é um pouco diferente. Por quê? Eram cidades estratégicas que o povo romano ia, e eles ali, com a inteligência de Roma, eles iam seguindo, conquistando as cidades e transformando em pontos militares. Então, eles não viviam lá, era só o quartel-general deles. Então, eles iam conquistando e deixavam um quartel-general para se manifestar aquilo que eles queriam. Então, o povo romano, ele não ia morar em uma cidade colônia. O povo romano, ele estabelecia um exército nessa cidade colônia. Então, quero dizer para vocês, por que cidadãos dos céus? Nós estamos aqui nessa terra de passagem, nós não somos daqui, é só uma colônia que nós estamos aqui com a estratégia de Cristo para manifestar o reino de Cristo aqui na terra. Então, é essa aqui a ideia que a partir desse versículo aqui de Filipenses, que eu quero trazer para vocês. Então, a terra é só uma estação. Ela vai passar nas nossas vidas. Nós somos um povo eterno. Nós não vamos morar eternamente aqui. Então, se o mundo está ansioso pela manifestação dos filhos de Deus, quando a Bíblia fala isso, aqui, filhos, a palavra filhos é ruiosa, é filhos maduros. Então, o mundo espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Por quê? Porque nós somos melhores que os outros? Não. Porque nós entendemos o que é o governo dos céus na terra. Nós entendemos o que é manifestar Cristo na vida das pessoas. Então não quer dizer que nós somos melhores, nós apenas entendemos e agora nós somos... Antes nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos escravos da justiça de Deus, da vontade dEle. Então cada um aqui tem já algo pré-determinado na sua vida para exercer aqui na terra, mas o principal de todos é a obediência a Deus. É o ide e pregar o evangelho. Essa grande comissão é para todos, não é só para quem prega, não é só para quem louva. E essa parte de evangelização, a gente só tem a oportunidade aqui na terra. Ela tem um tempo que vai se findar. Lá no céu a gente não vai precisar evangelizar ninguém, só adorar, a adoração vai continuar. Mas a evangelização não. Então vamos aproveitar esse curto momento de tempo que a gente tem aqui na terra para o quê? Para essa nova atitude. Então essa nova atitude, o texto base, agora depois dessa introdução, para a gente entender um pouco o que é sobre colônia, um pouco do que Paulo estava dizendo aqui para o povo de Filipenses, 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, a atitude é o quê? Ela é a disposição mental que nos leva a uma ação. Então, é o quê? É tornar físico aquilo que já está na nossa mente. A atitude é o resultado do que a nossa mente pensa.
Albert Einstein já dizia isso também, que a imaginação é tudo, é uma prévia de todas as atrações futuras. A Bíblia também fala, assim como você pensa, assim você será. Então, a Bíblia diz, grandes filósofos e pensadores também diziam a mesma coisa. Imaginação é tudo, é uma visão prévia de todas as atrações futuras. Isso foi Albert Einstein que disse. Por isso, Paulo nos convida a ter atitudes de uma mente renovada, de uma mente de Cristo. Então, uma pergunta para nós nessa noite. Para onde a sua mente tem dirigido as suas ações? Quais têm sido as suas atitudes? Será que as suas ações refletem uma mentalidade dos céus na terra? Sabe, na igreja primitiva, seguir Jesus não era uma questão de conveniência, cultura ou modinha, como existe hoje em dia. Era sinônimo de perseguição e morte. Será que vocês pararam já para pensar um pouco sobre isso? Para vocês terem ideia como a mente funciona, eu vou falar algo aqui que nenhum de vocês estão percebendo, mas no pé de vocês estão calçando algo, se não tiver ninguém descalço, mas tá vendo que tá um pouquinho apertado, um pouco largo? Agora sente a roupa no corpo de vocês. A gente precisa pensar no que a gente pensa, a gente precisa ser atento a cada detalhe. Tá vendo como a nossa mente muda o foco muito rápido? E no nosso dia a dia é a mesma coisa. A gente pode estar cheio de Cristo, mas às vezes acontecer alguma coisa de apertar nosso calo, de apertar nosso sapato, será que a gente vai continuar tendo a mesma atitude? Não parar de pensar as coisas de Cristo e pensar e fazer ações em outras coisas? Sabe? Somente pessoas apaixonadas se entregam dessa forma, quando elas percebem que daqui a algum tempo também a igreja vai sofrer perseguição e morte. Está escrito. Vai ser igual a igreja primitiva. Então, irmãos, ao amor de Cristo na cruz, só podemos corresponder com uma entrega apaixonada. Não tem como ser menos do que isso. Discípulo não é aquele que faz algo pelo mestre. Discípulo é se parecer com o mestre. É fazer o que ele faz, é pensar o que ele pensa. O próprio Jesus disse, né? Eu só falo e faço aquilo que vejo o meu Pai fazer e falar. Então, se o próprio Jesus fazia isso, imagina que somos nós, né? Bom, vamos perceber hoje como as nossas atitudes devem refletir uma mente como a de Cristo. Bom, Romanos 12:2 diz muito sobre isso. Também fala sobre transformar-vos. Só que ele fala para nós nos transformarmos, para nós levarmos a nossa mente cativa, para nós pararmos para pensar o que nós estamos pensando. Não é o Espírito Santo que vai vir, vai fazer e vai mudar e você vai ser outra pessoa. Não, é você vai se transformar, é transformar-vos. É você vai transformar a sua mente, o seu caráter e tudo aquilo que você tem pensado, feito para Deus. Bom, o primeiro ponto aqui seria, exerça uma fé prática. Está em Filipenses 12, só a parte B e o 13. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aqui Paulo encoraja a igreja a colocar a nossa ação na salvação. O que ele quis dizer com isso, irmãos? Paulo estava dizendo que precisamos continuar a desenvolver a nossa salvação. Nós temos que pensar sobre a nossa salvação também. Não é só porque nós levantamos a mão, aceitamos a Cristo que já está tudo ok. Não. Aqui Paulo fala que precisamos continuar a desenvolver a nossa salvação. Por quê? Isso é um ato contínuo, que todos devem alcançar a maturidade. Então, só assim nós vamos alcançar a maturidade. E quando tem que parar isso? Até que Cristo volte. Tem o arrebatamento da igreja, tem o arrebatamento individual. Às vezes uma pessoa vai morrer antes da outra. Então, até o último dia, a gente precisa alcançar essa maturidade desenvolvendo a nossa salvação. Bom, em Tiago 2, 17 e 18 também fala assim. Assim também a fé, por si só, não for acompanhada de obras, está mortas. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então não faz sentido quando a vida de uma pessoa não condiz com aquilo que ela costuma dizer. Então não adianta só falar, a gente tem que praticar e viver. A fé não pode ser desassociada das obras. O que seriam as obras? As nossas atitudes, nosso dia a dia, nosso trabalho, a correria. Então tudo o que nós fazemos com as nossas mãos também tem que condizer com aquilo que nós pregamos e vivemos e acreditamos. Quando a fé se torna distante do que vivemos, acabamos a envergonhar também o Evangelho. Nós não só envergonhamos as nossas vidas com as nossas atitudes, mas nós envergonhamos a igreja, os irmãos e a Cristo.
Então, é algo muito maior que está em jogo. Não é só uma atitude boba e besta nossa. É algo muito maior que está em jogo. Sabe? O músculo ele precisa de exercício para não atrofiar. O espírito precisa praticar a fé para que você não venha cair. A fé é algo muito importante. Semana passada eu recebi uma carta da minha mãe. Eu fui não posso dizer, eu fui em um lugar que é segredo. A gente não pode dizer o que aconteceu lá, mas a gente recebeu algumas cartas. E eu recebi uma carta da minha mãe e eu fiquei... No começo eu achei estranho, porque eu recebi algumas cartas de outras pessoas e da minha mãe ela não escreveu algo. Ela contou 3 histórias da minha infância. Eu não lembro muita coisa da minha infância. Por causa de algo que eu vivi, eu descobri que meu pai não era meu pai, eu tinha uns 22, 23 anos de idade. Então muitas coisas da minha infância, de 12 anos para trás, eu não lembro. Eu não sei o que se passou, não sei o que aconteceu. Então eu não lembro de muitas coisas da minha infância. Então eu só vou lembrar quando a minha mãe conta algumas coisas. E ela contou 3 histórias sobre fé. Então ela me escreveu uma carta contando 3 histórias, eu não entendi. E hoje, quando eu estava preparando essa pregação ontem, eu entendi o porquê. Eu vou colocar em várias outras pregações, mas eu entendi o porquê da fé. Uma história específica, ela conta assim, que quando eu era criança, meu pai era pastor desde que eu nasci, e quando eu era criança, sempre quando eu ficava doente, e minha mãe falava assim, vamos levar para o hospital. Eu nunca fui para o hospital. Minha mãe falava assim, que eu parava, ia, pegava o olhinho de unção, levava para o meu pai, falava para ele ungir e orar. Falava assim, não, meu pai vai orar e eu vou ficar curado. Eu acordava no outro dia, às vezes até antes de ser curado, chegava e falava para minha mãe, viu mãe, Jesus me curou. Então, desde pequeno, eu aprendi a exercer a fé, porque eu via o meu pai fazendo. Eu tinha um exemplo dentro de casa. E a gente, quando é criança, a gente tem muito mais fé do que quando é adulto, né? Só que isso veio se arrastando para minha vida. Hoje eu tenho fé para tudo. Eu converso muito com a minha namorada, eu falo assim, cara, não existe nada impossível. Se a nossa mente pensou, imaginou, é possível. Eu não murmuro, é muito raro eu murmurar de algo, eu não reclamo de nada. E só falo assim, cara, tá no meu coração. Se tá no meu coração, foi Deus que colocou. Eu tô vivendo com Deus. Sou filho amado dele. Se eu tenho certeza que isso é de Deus, cara, eu vou conquistar. Não importa o que aconteça. Então tem coisas que eu preciso para certa data e eu não vejo saída. Eu vou lá e coloco uma data. E eu sei que vai acontecer até aquela data. Não porque eu sou bom, mas porque eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito no Evangelho. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero agradar meu pai usando a minha fé o máximo possível. E eu era crente desde criança. Minha mãe falou tem uma história que ela sempre me levou na escola dominical. Até meus 18 anos, sempre eu fui. Todas as escolas dominicais. E ela falou que um dia ela não me levou. E eu acordei. Não gostava de usar chinelo nem sapato. Eu tinha uns 5, 6 anos. Tava só de bermudinha e camiseta. E tinha uma igreja católica na esquina de casa. Eu fui lá na igreja católica, sentei no primeiro banco. E ela, desesperada, quando acordou, não me viu em casa. Saiu perguntando para todo mundo no bairro. E o pessoal me conhecia, que eu era bem comunicativo, bem brincalhão e tal. Daí ela perguntou para uma vizinha nossa, ela falou assim, eu vi ele entrando lá na igreja. Daí minha mãe foi lá, eu estava na primeira fila da igreja, vendo a missa, descalço, só de bermudinha e camiseta. Eu estava exercendo a minha fé desde criança. Ela falou que eu deixou eu escutar a missa inteira e no final ela foi lá me buscar. Mas, irmãos, é muito importante a gente exercer a fé. Sabe, eu tô para casar agora e eu falei para minha namorada, só falta uma casa, né? Só que eu falei assim, não vamos esperar a casa, a gente vai na conservatória marcar. A gente foi essa semana marcar, só que faltou um documento dela, mas a gente praticou a fé. A gente não tinha nada resolvido ainda. A gente foi lá para marcar. Beleza, vai esperar esse documento chegar do Brasil, depois a gente vai marcar. Mas hoje, agora, 20 minutos antes de vir pro culto, eu fechei uma casa pra gente, na data que a gente precisava. E cara, eu já tinha exercido minha fé, eu já tinha ido na conservatória marcar, antes de ter essa conversa de hoje. Então, por que eu estou contando isso? Para mostrar que eu sou melhor? Não, é só para incentivar vocês a utilizar a fé de vocês também. Nós somos filhos amados de Deus. Nós temos um bom pai. Então, vamos praticar essa fé, irmãos. O segundo tópico aqui. Revele o caráter de Cristo. Está em Filipenses 2, 14 e 15. Desculpa. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, estamos pensando aqui no mundo caído.
nós não vamos esperar nada daqui. Nada do quê? De pessoas, políticos, governos. Ah, mas qual que é a forma de governo melhor? Direita, de esquerda, centrão? Cara, é a forma dos céus. Nós não somos cidadãos dos céus na terra? Então qual que tem o nosso pensamento político? Aquilo que a Bíblia condiz. Cada um tem a sua preferência. Eu tenho a minha. Mas, acima disso, eu sou um cidadão do céu na terra. Eu tenho que manifestar o reino de Deus aqui. Não um pensamento político filosófico. Amém? Então aqui Paulo nos convida a entender que não compete a nós murmurar nem discutir. Compete a nós é o quê? Manifestar o reino de Deus. Então o nosso foco deve ser no espírito da harmonia e da unidade da igreja e das pessoas. Nosso foco não é a nossa reputação. O nosso foco é o nosso caráter. Porque se você cuidar do seu caráter, da sua reputação, Deus vai cuidar. Você pode ficar tranquilo enquanto a isso. Então o nosso foco deve ser que sejamos irrepreensíveis diante dos outros, sinceros, autênticos, literalmente não misturados, sem mistos de maldades e malícia no coração. Então quem somos nós? Nós somos aqueles que brilham no meio das trevas. Nós somos os filhos amados de Deus. O terceiro ponto é: seja fiel à palavra de Deus. Está em Filipenses 2,16. Diz assim: retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está preocupado com a fidelidade dos próprios filipenses ao Evangelho de Cristo. Então a ideia aqui é parecer, não parecer, sabe, de alguém que está... É como se fosse alguém, sabe, uma corrida, quando inicia as Olimpíadas com uma tocha na mão, é como se fosse uma pessoa correndo com uma tocha na mão naquele estádio. Então aqui a ideia de Paulo é isso: cara, eu estou correndo e não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E eu estou com uma tocha na mão, então eu não posso parar. Eu só posso parar quando eu passar esse bastão para outra pessoa. Eu não posso parar nunca, sabe? É aquela chama das Olimpíadas que nunca pode ser apagada. Então a chama do Evangelho nunca pode ser apagada na nossa vida. Ela tem que passar adiante. Nossos familiares, amigos, para as pessoas que nós amamos. O Evangelho é o quê? Ele é boas novas. Se você tem uma boa notícia, como você não vai passar isso? Como que você não vai falar para as pessoas o quanto Deus é bom? O quanto Deus te ama? Com grande sabe, é a misericórdia dele, o amor dele para nossas vidas. Sabe, depois de Cristo, a gente entendeu muito mais do que é a graça. O que é o amor de Cristo. Então, como você não vai falar isso para as pessoas? Sabe, não condiz com o que nós aprendemos e vivemos. Então, quem somos nós? Somos aqueles que carregam a luz e a esperança de Cristo. Nós somos aqueles que por onde passarmos, pessoas vão ser curadas, restauradas, libertas. Sabe, a gente tem que crer de novo, que a gente vai ver mortos ressuscitando, pessoas sendo curadas de câncer. Cara, não importa a enfermidade, Jesus levou sobre si todas as dores, tudo. Então, se somente pensa, se Cristo colocou algo no seu coração, cara, vai acontecer. Exerça a sua fé, coloque-a em ação. Então, Paulo deixa bem claro que quando estivermos diante de Cristo, ele não quer ter corrido em vão. Então, Paulo, cara, fala assim pra gente: não corra em vão. Não se canse em vão. Sabe, é uma maratona. Você pode cansar, você pode sofrer, como Paulo cansou, sofreu. Nos seus últimos dias de vida não tinha ninguém. Ele escreve para o seu amigo e filho querido Timóteo para trazer livros e cá, porque ele estava sozinho. E a única pessoa que poderia ajudar ele virou as costas para ele, que foi Alexandre, na sua última tentativa de sair da prisão. Então, o maior evangelista da igreja passou os seus últimos dias sozinho, com fome, com frio, que ele pede a capa e livros, que seria a única companhia dele. Então, não há nada pior para quem corre do que correr sem propósito e sem direção. Até para um corredor normal, se ele não tiver um ponto de chegada, por que ele iniciou aquela corrida? Ele está correndo por uma medalha, tem um fim, tem uma direção. Então, correr sem a palavra de Deus é assim. Tudo que fazemos, se não for firmado na palavra de Deus, é simplesmente inútil. Então, tudo aquilo que você fizer e não for ecoar para a eternidade, para de fazer. Porque se for ficar aqui na terra, vai valer do quê? Que a traça corrói tudo aqui. Então pensa assim, cara, minha atitude é essa, eu vou fazer tal coisa,
isso vai ecoar para a eternidade? Isso vai tocar de alguma forma a vida de alguém? Isso vai transformar a vida de alguém? Essas atitudes minhas vão gerar um resultado para a eternidade? Sim, beleza. Se não, para de fazer. Sabe, todo dia acorda pela manhã e fala assim, Deus, é tão raso a gente acordar, simplesmente estou indo trabalhar para ganhar um dinheiro. Não. Você tem que perguntar, Deus, e aí, o que o Senhor tem para hoje para mim? No meu caso, quem vai sentar lá na minha cadeira, na barbearia, que eu vou poder falar um pouco de Deus, eu demonstrar só nas minhas ações, sem falar palavrão, sem falar sobre mulher, sem falar sobre nada, a atitude de um cristão. Sabe, o que o Senhor tem para hoje? Quem o Senhor vai colocar na minha vida hoje, que eu possa demonstrar o Evangelho de Cristo? Bom, o quarto ponto é assim, sirva a Deus e as pessoas com paixão. Essa palavra compaixão pode ser tanto junto quanto separada. Não importa, você tem que fazer tudo com paixão. Está em Filipenses 2,17, que diz assim, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre os serviços que provêm da fé que vocês têm, o sacrifício que ofereceram a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Então, Paulo aqui está dizendo que a morte para ele é lucro. A morte para ele é lucro. Ele pinta essa tela não com cores escuras, mas ele pinta com a alegria e as cores e a cor vermelha de Cristo. Essa tela sobre a morte dele. Ele não fala com pesar, com sofrer. Toda vez que Paulo vai falar sobre a morte dele, ele fala assim, cara, é lucro. Eu quero mais sobre isso. Então, nessa passagem de Paulo, provavelmente, eu observava que a sua morte estava próxima. Ele continua dizendo também depois em 2 Timóteo. Ele fala um pouco mais sobre isso. E ele entendia que tudo o que ele vivia valia a pena. Porque ele entregava tudo isso como um sacrifício a Deus. Então, antes ele era escravo do pecado, agora ele é escravo da justiça de Deus. Sabe, eu venho de uma igreja onde o pastor Sênior é o pastor Calito Paes, e ele sempre afirma que a vida cristã é sobre bacia e toalha. Nunca se esqueça deste poderoso princípio. Sabe, como a Vivi falou aqui de manhã, Jesus foi chamado de Senhor quando ele abaixou e usou a bacia e a toalha. Porque de todas as outras coisas que ele fez, ele não foi chamado de Senhor, porque ele era igual a todos. Então, a última lição que Jesus Cristo nos deixou foi lavando os pés dos seus discípulos. Ele mesmo assim o fez. O ministério de Jesus não foi muito sobre poder. Claro que tem poder, milagres e maravilhas, mas o principal aqui, bandeira do ministério de Cristo foi o serviço, foi o servir. Ele veio para servir. E a sua vida, ela tem sido para servir ou ser servido? Sabe, a gente vem aqui na igreja para o quê? Para servir ou para ser servido, para ser alimentado? Ou você vem aqui entregar um pouco também do seu alimento para as pessoas? Arrumando as cadeiras, tocando, no som, na mídia, sendo qualquer parte. Você vem aqui para servir ou ser servido? O quinto ponto diz assim, viva pelos interesses de Cristo. Está em Filipenses 2, 20 e 21. Fala assim, não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Aqui Paulo estava falando de Timóteo. Eu sou um pouco suspeito em falar sobre isso. É um dos livros, é o livro mais precioso para mim da Bíblia, é sobre 1 e 2 Timóteo. Está no meu Instagram, está no meu estilo de vida. Para mim, é outro nível, assim. Então, Paulo estava falando do quê? Do seu filho na fé, Timóteo, das palavras sinceras que ele tinha, quando ele falava do Evangelho sobre servir também. Aqui ele afirmou que não tinha ninguém como ele. Ele não tinha conhecido ninguém como Timóteo. Até para assumir o seu legado, quando ele escreve em 2 Timóteo, ele fala assim, cara, vem, sabe, traga alguém com você, nunca ande sozinho, ele também nos ensina a nunca andar sozinho, mas vem assumir o meu cargo, vem assumir o meu posto. Então o ministério de Paulo, ele também entrega para Timóteo. Então Paulo aqui estava dizendo que não tinha ninguém que estivesse tão sintonizado com ele como Timóteo. Em vez disso, todos buscavam os seus próprios interesses.
e não os de Jesus Cristo. Então, portanto, também não são os do seu povo. Timóteo já tinha provado o seu valor ao servir com Paulo em sintonia, não só espiritual, mas também moral. Isso é muito importante para também frisar sobre Timóteo. Ainda hoje é difícil encontrar pessoas que vivam pelos interesses que não sejam delas, mas os de Cristo. Estava lendo sobre isso, eu lembrei do aniversário que eu tive esses dias aqui na igreja, e algumas pessoas falaram algumas coisas, e eu tinha falado algo para minha irmã, cara, foi muito profético. Deus tinha colocado isso no meu coração, eu recebi uma palavra profética sobre isso, e eu tinha falado para ela, só que eu tinha esquecido. E quando a minha irmã começou a falar, e ela falou sobre minha vinda para cá, ela falou assim, cara, quando você falou que estava vindo, eu não entendi. Vida totalmente estabilizada, tranquilo, meu carro próprio quitado, apartamento, tudo, numas melhores igrejas que existe no mundo hoje. Obreiro lá, tinha acabado de terminar meu curso ministerial de 2 anos, estudei das 8 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, durante 2 anos, de segunda a segunda, porque sábado e domingo era estágio dentro da igreja. Ela falou assim, cara, você vai fazer o quê lá? Eu falei assim, eu tenho um legado para deixar lá. Eu tenho um legado para deixar. Não são os meus interesses. Eu não vou lá para ter uma vida confortável e melhor, porque isso eu tinha lá no Brasil. Não precisava vir aqui para buscar isso. Mas eu precisava deixar um legado daquilo que Deus tinha já plantado dentro de mim. Agora eu preciso passar para outras pessoas também. Então estamos vivendo pelos interesses de quem? Nossos ou de Cristo? Sabe, nós recebemos uma procuração do céu para atuar, não apenas em nome de Jesus Cristo, mas também pelos seus interesses. Então nós fazemos tudo pelo nome de Jesus Cristo, mas também fazemos pelos interesses de Cristo aqui na terra. Então o nome de Jesus Cristo é a procuração, mas a nossa missão é dar continuidade à sua obra. Trabalhar em algo que não seja a obra de Cristo pode significar acabar com a vida de mãos vazias. Sabe, fracasso é ser bem-sucedido naquilo que Deus não te pediu para fazer. Então o diabo vai sempre te colocar perto daquilo que Deus preparou para você. Sabe, às vezes você está só um passo para chegar naquilo que o Espírito Santo preparou para você, naquilo que Deus separou para você. Só que um passo antes você fala assim, não, tá bom aqui, eu estou satisfeito. O inimigo sempre vai colocar oportunidades de trabalho, serviços e N coisas para você não alcançar aquilo que Deus preparou para você. Sempre você vai procurar o mais confortável. E sempre que estiver confortável, estiver tudo bem, é porque não está nada bem. Agora, se você estiver sofrendo lutas, perseguições, cara, daí sim, cara, estou no caminho certo, então está dando certo. Eu estou incomodando o inferno. E é isso, para isso que eu nasci, para resgatar almas de lá. Então, se você está resgatando algo de um lugar, aquele lugar não vai ficar furioso com você. Então, se está tudo bem com a sua vida, então tem algo de errado. Então, fracasso é ser bem-sucedido, onde Deus não te chamou para estar. Bom, o ponto 6 seria, seja aprovado como filho. Está em Filipenses 2:22. Aqui a gente está seguindo os versículos, tá? Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. No reino de Deus, não podemos ter relacionamentos superficiais. Aqui eu tenho umas 2, 3 pessoas, eu estou longe dos meus pais, mas umas 2, 3 pessoas que eu posso chamar de pai e mãe. E que eles me chamam de filho. Eu não tenho um relacionamento superficial com eles. Eu tenho um relacionamento de verdade, de família. Quando você aceita Jesus, você não ganha só um pai, você ganha uma família espiritual. Então quando Jesus ora e fala assim, Pai Nosso, se é o Pai Nosso, nós temos muitos irmãos. Então a gente não pode ter um relacionamento superficial com os irmãos. Se a gente não tem dentro de casa, então a gente também não tem que ter também dentro da igreja. Paulo e Timóteo tinham uma conexão espiritual profunda sobre também paternidade espiritual. Isso é muito importante. Nós precisamos ter pessoas a quem nos espelhar. Nós precisamos ter pessoas a quem honrar. Sabe, da onde eu venho tem uma cultura muito de os mais velhos promovem os mais novos, enquanto os mais novos honram os mais velhos. É sempre uma troca. Então aqui havia um único foco, servir a Deus. Dando continuidade ao quê? À obra de Cristo. Os filhos não lutam pelos seus interesses, mas pelas causas da família, pelas causas da igreja, pelas causas do Evangelho, pelas causas de Cristo. Então nós todos lutamos uma mesma luta. Nós estamos no mesmo barco. Você tem algumas lutas particulares suas, mas a de Cristo é igual à minha.
é para todo mundo igual. Você tem as suas particulares, que é normal, que nós temos que vencer também. Paulo também falava, eu tenho um espinho na carne, e Cristo falou que para ele, minha graça te basta. Acabou. Era a particular dele. Mas do evangelho é a mesma também de Paulo. A mesma que Paulo tinha, eu também tenho agora, que é a de Cristo. Então, a palavra de Deus nos diz que fomos transformados. E existem algumas metáforas que nos ajudam a compreender isso. Vou citar aqui algumas delas. De escravo do pecado para escravos agora da justiça de Deus. De inimigos de Deus agora para amigos de Deus. De servo dos homens para agora servo de Deus. De lobos agora para ovelhas. E também o principal, de órfãos para filhos. Então você pode viver como um escravo da justiça, como amigo de Deus, como servo de Deus, como ovelha ou como filho. Mas pense nisto. Se o filho tem a aliança do escravo, a obediência da ovelha, e o coração do servo e o relacionamento do amigo, veja algumas outras comparações. Agora, vou falar um pouco sobre a comparação entre a ovelha e o filho, para vocês entenderem um pouco sobre essa metáfora. A ovelha come no pasto. Sabe onde o filho come? Na mesa do pai. Essa é a diferença. Sabe, a ovelha tem cheiro de mato. O filho, ele tem cheiro de seu pai. A ovelha vive do lado de fora da casa. O filho vive dentro da casa do pai. A ovelha recebe cuidado. Ok. Agora o filho, ele recebe honra, unção e prosperidade. Então, como você quer viver? Como ovelha de Cristo ou como filho? Sabe, a banda, se quiser subir, fica à vontade já também. Pra gente concluir, sabe, pensa um pouco nessas coisas que eu te falei, nessas metáforas aqui do final. Sabe, as suas atitudes manifestam que você tem ou não a mente de Cristo. O que seriam essas atitudes? Bem prático mesmo. O exercício de uma fé prática, o primeiro delas. O segundo, revelam também o caráter de Cristo. Lembra no começo que eu falei que a gente tem que parar para pensar sobre tudo que nós fazemos, pensamos? Então, esse final aqui para a gente pensar um pouco essa semana e colocar em prática e em ação também. Revelam o exercício de uma fé prática, revelam o caráter de Cristo, de quem é fiel à palavra de Deus. Começa a fazer uma autoanálise aí entre vocês mesmos. Gostaria até que vocês fechassem os olhos. De quem serve a Deus e as pessoas com ou sem paixão. Responde para vocês mesmos. De quem vive pelos interesses de Cristo ou pelos seus próprios interesses. E de quem tem atitudes de filhos ou atitudes de ovelhas. Sabe, existe uma frase que diz assim: quando você descobre pelo que morrer, você descobriu verdadeiramente pelo que viver. Então só vai fazer sentido você viver por algo quando você estiver disposto a morrer por isso. Sabe? Porque como você tem arriscado a sua vida? Se a Bíblia fala que os últimos dias vão ser como os primeiros, vão ser como os mártires, vai ser perseguição e morte, vale a pena você arriscar a sua vida vivendo o evangelho de qualquer jeito? Vivendo o evangelho de não tendo uma consciência de filhos? Vale a pena arriscar a sua vida assim? Sabe, quando a gente encontra com o amor de Cristo, como eu falei lá no começo da cruz, cara, tudo muda, todas as perspectivas mudam. Então, onde você tem depositado as suas expectativas? Nas pessoas, nos homens, nos governos, numa economia? Sabe, não adianta nada você pegar a residência aqui para outro país se as suas atitudes não mudarem. Não adianta você voltar para trás para o Brasil, você vai ter a mesma vida se você não tiver novas atitudes. O nome dessa mensagem é Uma Nova Atitude. Então, se você ter, principalmente os brasileiros que estão aqui, se vocês estão aqui porque vocês tiveram uma atitude de escolher, planejar, entrar no avião, vir para cá, mas se você continuar tendo as mesmas atitudes que você tinha lá no Brasil, a sua vida não vai mudar, ela sempre vai continuar a mesma. Gostaria de fazer uma oração.
Espírito Santo, abra os nossos corações nessa noite, para que nós possamos seguir nessa semana refletindo sobre algumas coisas que nós escutamos aqui. Papai, eu me coloco em primeiro lugar, Espírito Santo, para rever conceitos, pensamentos, atitudes, filosofias que tem às vezes entrado em minha mente, às vezes eu nem tenho percebido, Espírito Santo. Porque tudo aquilo que entra na minha mente, vem para o meu coração, vai se tornar ações. E as minhas ações, papai, elas vão ser passadas pelo fogo para ver se eu estou sendo aprovado como um filho amado de Deus. E papai, tudo que eu quero, Senhor Jesus Cristo, não é o que esse mundo tem para me dar. O que eu quero é manifestar o que os céus têm para a terra. Porque é isso, Espírito Santo, é para isso que nós nascemos, Espírito Santo, para ser parecido cada vez mais com Jesus, para voltar para um lugar de onde nós viemos, que é os céus, que é do seu coração, Espírito Santo. A Bíblia nos diz que antes de tudo ser criado, nós fomos formados dentro de Ti, Espírito Santo. Então nós somos seus, Pai, e nós queremos manifestar, Espírito Santo, os céus na terra. Nós somos cidadãos dos céus, papai, com uma passagem bem breve aqui na terra, Espírito Santo. Que nós possamos fazer então tudo, papai, com alegria, atitude e principalmente excelência, Espírito Santo. Eu quero ser, papai, um servo aprovado, mas muito mais do que um servo aprovado, eu quero ser um filho amado de Deus. Eu quero chegar nos céus e, Espírito Santo, te abraçar e me sentir à vontade como se eu estivesse na casa do meu Pai. É esse pensamento e relacionamento que eu quero ter cada dia mais e mais com você. Então, Espírito Santo, transforme o nosso coração para que nós possamos entender e transformar a nossa mente, para que a nossa mente tenha atitudes novas e para que nós venhamos, papai, ter atitudes novas no nosso dia a dia, papai, e fazer a diferença aqui na terra, Espírito Santo. Nós somos as luzes que brilham no meio das trevas. Em nome de Jesus, amém.